E quando a gente fala em classicismo ou renascimento, a gente já está falando um pouco do humanismo, né? Vamos só relembrar um pouquinho lá dos slides que a prof colocou para vocês. O humanismo nada mais é do que o período de transição para o nosso classicismo. Então, o classicismo ele já tem as características predestinadas do humanismo, porque ele já vem dando ênfase, né, como nós vimos, já vem dando ênfase ao homem, o homem no centro do universo, o antropocentrismo. Lembram da aula? Então, aqui, quando a gente fala em renascimento ou classicismo, é como se eu findasse, né, essa filosofia do antropocentrismo, né, do homem no centro do universo. Ele conseguiu o espaço dele para mostrar as suas habilidades científicas. Então, nesse período aqui, o homem começa a ter o equilíbrio, começa a mostrar exatamente a forma de como a forma empírica, vamos dizer assim, de mostrar o real, né? Não mais fundamentado pela igreja, como eles diziam, né? Porque Deus quis, né? Como se, quando a gente fala das grandes navegações, muitos ainda relatam, né? A gente conhece a história de que eles achavam que a Terra não era redonda, tinha um abismo, porque todas as caravelas que iam até lá, eles não voltavam. Mas por N coisas, não por conta de que a Terra era redonda ou não, tinha abismo ou não, mas pelo trajeto que eles faziam, pelas caravelas que não eram tão fortes para enfrentar as tormentas, o Cabo Verde lá, né, que eles falam. Então eles passavam por isso para poder desbravar os mares. E aí eles não voltavam. Quando eles não voltavam, eles diziam que é porque eles não voltaram porque eles afrontaram a Deus, né? Queriam ser mais do que Deus. E aí ali entrava o teocentrismo. Aqui no classicismo, não. Qual é o contexto histórico aqui do classicismo, gente? Podem marcar aí num cantinho da apostila de vocês. As grandes navegações. Acredito que vocês já tenham visto isso com o professor Ivandro no Fundamental e ou estão tendo alguma introdução aqui também no primeiro ano com ele em relação a isso. Mas as grandes navegações, o que se deu? O que se deu às grandes navegações? Então, na descoberta de que a Terra, que eles tiveram a certeza de que a Terra era redonda a partir de Galileu, né? Que mostrou que a Terra girava em torno do Sol, e a partir daí eles quiseram então ir em busca, né? Fizeram uma caravela muito reforçada, fizeram um mapa, né? E fizeram um outro trajeto para que eles pudessem atravessar sem nenhum perigo. E assim foi, tá? Então a caravela de Vasco da Gama ficou muito conhecida por desbravar os 7 mares e descobrir as Índias, né? Então eles saíram lá de Portugal, fizeram toda a via marítima até chegar às Índias. Lá eles descobriram descobriram preciosidades como as especiarias, né? Porque as especiarias naquele tempo era como se fosse ouro por conta do armazenamento de alimentos que ela podia fazer, né? Vamos pensar que nós estamos em 1500 e que lá não tinha geladeira, nem freezer, nem nenhum tipo de refrigeração. Então, a manutenção dos alimentos eram através das especiarias. Então, eles descobriram lá nas Índias que tinham essas especiarias. Então, foi um prato cheio para Dom João, né? Gente, então, nesse período, eles foram e voltaram, tá? Então, o período do classicismo se deu em 1500, 1490, alguma coisa, tá? Então, ali a gente
a gente fala bem dessa questão das grandes navegações. Aí lá eu quero vocês na página 15, estão todos lá na página 15? Todos lá na página 15? Sim. Tá. Então, ali, nós temos, eu quero que vocês grifem ali o segundo parágrafo, lá onde diz Renascimento ou Classicismo, tá? Esse período ficou conhecido como Renascimento e representou um resgate de herança cultural da antiguidade clássica. A perspectiva dos pensadores, artistas, filósofos e intelectuais renascentistas era a de inaugurar uma nova forma de compreender a realidade e o papel do homem no mundo, né? Atuante, pensante, tá? Afastando-se da cultura medieval, ele se afastou total lá do humanismo. O humanismo já estava com esse período de transição, mas ele se afastou total lá do humanismo e lá do trovadorismo, tá? Por considerá-la obscurantista, o Renascimento dirigiu-se por aquilo entendido como a descoberta do mundo pelo homem. A descoberta do mundo pelo homem através das navegações, tá bom? Então, podem grifar esse segundo parágrafo aqui, colocar como importante. Aí, os ideais fundamentais, ali podem colocar como as características, né? Ó, a perspectiva antropocentrista, né? Antropocêntrica, a razão em cima da emoção, porque é voltada para a ciência, tá? Depois, a evidência empírica, né, como a gente colocou, a experiência individual, potencialidades do homem, o homem enquanto atuante na sociedade, no mundo, tá? É isso que eles pensam, né, o individual, tá? Aí depois nós temos aqui, ó, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6... na sexta linha de baixo para cima. Além disso, vocês viram ali? Eu achei. Acharam? Todos acharam? Além disso, a sexta linha de baixo para cima. Então, ali podem grifar tudo, tá? Até o final. Quando ele diz, além disso, o ser humano iniciou uma busca por conhecer e desenvolver suas potencialidades. Exemplo disso é o fato de, apesar de todos os mitos e temores em relação ao mar aberto, né? Nesse período ocorreram as conquistas marítimas e as grandes navegações. Isso aqui é o que deu destaque para o classicismo, tá? Assim, o homem tentava superar suas limitações e avançar nos conhecimentos científicos que o levaram a descobertas no campo da medicina, astronomia e entre outros. Então, aqui eles começaram a provar. Gente, a partir do momento que eles começam a provar a existência, né, ter a resposta de tudo através da ciência, é como se eles afrontassem a igreja. Tá? Então, a gente tem que pensar que nesse período, igreja e ciência, eles viviam em constante briga. Porque e é muito importante a gente conhecer esse lado aqui, porque a nossa próxima escola literária vai refletir em relação a isso na sociedade. Essa confusão, né? Vamos dizer assim, essa confusão de sentimentos, ou eu sigo a igreja, ou eu sigo a ciência. Então, eles ficam confusos em relação a isso, tá? A obra de arte passou a exercer um papel fundamental na constituição desse novo homem. Ela representava
um mundo em que a inteligência e as habilidades humanas eram capazes de criar uma realidade perfeita e absoluta. Valores como equilíbrio, como eu falei para vocês, simetria, proporção, perfeição, rigor e culto à forma, tá? E isso tudo aqui, gente, ó, podem grifar como importante esse parágrafo também todo, tá? E isso daqui nós vamos perceber nos sonetos. Aqui nós começamos a valorizar a forma, a metrificação, porque nós vamos ver uma obra que 15, página 15, Jefferson, uma obra que eu, né, quando a gente trabalhou os gêneros literários, por exemplo, que nós vimos a epopeia, lembra? Então, quando a gente viu a epopeia, nós vimos os Lusíadas, né, que é um grande feito histórico, certo? É um épico da literatura portuguesa estudada pelo mundo inteiro, porque a epopeia, os Lusíadas, se deu por conta dessa trajetória dos portugueses às Índias, né? Eles contaram o feito heróico do povo português de chegar até as Índias e conseguir voltar sem que tivesse nenhuma interferência, né? Vamos dizer assim, não, que conseguiram chegar bem, tá? Então ele fala do Vasco da Gama e toda a forma deles de escrita são as oitavas que a gente diz, né? Dividida por cantos e oitavas e alexandrinos, né? São as sílabas poéticas. Então todo o livro ele é escrito dessa forma. Camões e Sá de Miranda, por exemplo, que Sá de Miranda foi quem abriu o classicismo português. Então, eles utilizavam as formas do poema dos sonetos, lembram? 2 quartetos e 2 tercetos, né? Então, essa forma era muito comum, e é muito comum, era o que eles utilizavam na época. E nós temos que saber bem isso, porque hoje nós estamos nós estamos estudando, né, agora a era clássica da literatura, tá? Por isso classicismo. Isso nós temos que estar bem em nota, porque nós vamos ter as outras escolas literárias que vão buscar as características dessa fase do classicismo para justificar a escrita de suas obras e de seus poemas. Tá? Então a gente tem que entender muito bem isso. Então, quando a gente fala em classicismo, a gente fala em clássico, a gente fala em rigor, em forma perfeita, tá? Da escrita, dos versos, todos metrificados, todos ali ponderados, certo? Então era comum que fossem utilizados esse tipo de rigor, tá? Na escrita. Aí depois ali, deixa eu ver, ao longo da Idade Média, a arte era um ofício como vários outros. Nesse sentido, Prior, tá, ali eu não preciso que vocês litem, porque não faz parte da literatura. Lá na página 16, pode-se entender a mudança do status artistas de artesão para intelectual no Renascimento, em função da relação da arte e da literatura. A arte e a literatura elas vão estar muito constantes, muito presentes, né? Nós vamos ver a arte grega, por exemplo, as pinturas, elas vão ter as mesmas características, né? Não sei o que vocês estão trabalhando hoje com a professora Helenice, qual é o conteúdo que vocês estão trabalhando com ela, mas às vezes casa, tá? A literatura com a arte no conteúdo. Então, elas vão estar muito presentes, as figuras, as imagens, as estátuas. É óbvio que eu não vou falar muito de artes, né? Eu vou falar da parte da literatura, mas elas se confundem. O Enem, por exemplo, adora, na prova de língua portuguesa, fazer essa constante comparação, né, com a arte e a literatura. Então, a gente não pode separar muito, a gente tem que entender uma e outra para poder entender o período literário, tá?
Então, ali, das classes nobres e comerciantes com o desenvolvimento do comércio. Tá, então essa parte aqui desse parágrafo eu quero que vocês coloquem todos como exemplo, façam uma chavezinha assim do lado e coloquem como importantes, tá? Importante, porque ele é o resumo de tudo aquilo que foi falado anteriormente. Ele conclui perfeitamente bem, na verdade, tá? Ali embaixo nós temos um poema, tá? Então, nesse poema aqui, nós temos uma forma de poema. Eu gostaria que vocês olhassem para esse poema, vissem ali, que nós temos. Qual é a formação desse poema, gente? É um soneto, né? É um soneto, muito bem, Esther. Ali eu tenho um soneto, porque olhem ali, eu tenho 2 quartetos, vocês estão vendo? E 2 tercetos. E olha lá quem é que escreveu. Luís de Camões, tá? Então, os representantes dessa fase da literatura são Sá de Miranda, que é o repercussor, né? E automaticamente Luís de Camões, tá? Camões, ele seguiu, né, Sá de Miranda, ele foi o grande seguidor de Sá de Miranda em relação à realização dos poemas, né, como se fazia os poemas, a forma, enfim. Alguém pode ler aquele poema ali para mim, por favor? Posso ler, prof? Então, por favor, Naná. Busca amor novas artes, novo engenho para matar-me novas esquivanças, que não pode tirar minhas esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Olhai de que as esperanças me mantenho, vede que perigosas seguranças, que não tem como contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido lenho. Mas conquanto não pode haver desgosto, onde esperança falta, lá me esconde, amor um mal que mata e não se vê. Que dias há que na alma me tem posto, um não sei o que não sei de onde, bem não sei como, ainda eu não sei porquê. O que vocês entenderam alguma coisa desse poema, principalmente nos tercetos? Quando a gente fala em soneto, a gente tem que prestar muita atenção nos tercetos, porque ou ele revela o poema, né? Ou ele ainda te deixa muito mais confuso, né? Então, olha ali quando ele fala assim, ó, mas conquanto não pode haver desgosto, onde esperança falta, lá me esconde. Amor um mal, que mata e não se vê. Que dias há que na alma me tem posto, um não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Ele está numa luta constante, né? Num contraste, num dualismo. Então a gente vai perceber, lembram das figuras de linguagem que nós vimos lá no primeiro bimestre, né? Quando a gente trabalhou cada gênero literário, a gente percebeu que o paradoxo ele dá essa ideia de contradição, ideia contraditória, né? Não sei, olha ali como ele fala, ó, um não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Então, essa ideia de contradição a gente chama de paradoxo. E no poema de Camões nós vamos perceber nitidamente isso. É uma característica do poema dele, tá, gente? Isso é fato, ok? Outra coisa que nós também vamos encontrar muito nos poemas de Camões são as antíteses. Enquanto o paradoxo é a ideia contrária, né? A antítese são as palavras contrárias, tá? Então prestem muita atenção nisso, tá? Aí ali embaixo eu quero que vocês coloquem como importante, que é umas informações sobre Camões. Luís Vaz de Camões nasceu possivelmente em 1524 ou 1525 em Lisboa, Alenquer, Coimbra ou Santarém. Em 1549 viajou para Celta
e se integrou ao exército na condição de soldado raso. Nessa viagem, perdeu um olho. Todas as imagens dele, ele vai estar só de perfil, né? Por conta do olho que ele perdeu na guerra. Vocês podem perceber ali na fotinho ali do lado, ó. Então, toda foto que vocês virem de Camões vai ser dessa forma. O olho que ele não tem fica meio escondido, tá? E retornou a Lisboa. Em 1556 instalou-se em Macau. Foi provavelmente nesse lugar que escreveu sua grande obra, Os Lusíadas, tá? Então, Os Lusíadas é a grande obra de Camões que repercutiu ao mundo inteiro, tá? Publicada em 1572, morreu em condição miserável em 1580, tá? Então vamos lá, a interpretação. Porque, segundo o eu lírico, o que é o eu lírico mesmo, gente? Só para a gente relembrar. O sentimento? O sentimento do autor. Muito bem, tá? O amor não poderia lhe causar sofrimento. Por que o amor não poderia lhe causar sentimento? O que o poema está dizendo? Ele está dizendo uma contradição total, né? Ele tinha esperança de amar alguém? Ele não teve um grande amor, tá? Ali o poema todinho ele traz essa contradição de não ter esperança de amar ninguém. Tá? Pode colocar isso. Fechou? Sim. O sentimento amoroso deixa o eu lírico em uma condição que ele não consegue determinar. A gente não vê o que ele fala de fato, né? De que maneira a última estrofe, analisamos bem essa última estrofe, né? Do soneto confirma essa ideia. Ali na última estrofe, ele mostra esse sentimento de não poder expressar nenhum sentimento de amar, porque ele perdeu essas esperanças, perdeu essa esperança como nós vimos na atividade anterior, né? Na questão anterior. Então, ele não é determinado pelo eu lírico, né? Essa questão do sentimento amoroso dele. Ele não sabe, não tem um lugar definido, uma pessoa definida, provoca uma sensação que não é definida. Então, ele deixa muitas lacunas ali, né? Estão conseguindo pegar a resposta? Quem não conseguir, me avise, tá? Eu repito. Posso continuar? Sim. A 2, Gonçalves, é a que eu acabei de falar, dessa questão de não definir o sentimento, né? Ele não determina o sentimento, ele não sabe de onde vem, como vem, né? Ele provoca sensações imprecisas, indecisas. Ele não consegue descrever esse sentimento, né, na verdade. Conseguiu, Pedro? Ok. De acordo com a sua leitura do poema, o eu lírico realmente desistiu do amor? Ele não tinha esperança, mas ele desistiu total? Acho que não. Não. Ele não tinha como descrever porque ele tinha perdido as esperanças
não ter o que descrever, né? Não ter o que se sentir por ter esses sentimentos imprecisos, né? Lá na 4. Os poemas do trovadorismo eram compostos de maneira simples, usando refrãos e versos curtos, né? Lembram lá que eles eram curtinhos até para memorização, que é cantado, né? O soneto de Camões se aproxima ou se distancia desse modo de escrever? Se distancia, né, prof? Exato. Então vamos lembrar assim, ó, que o classicismo vai se distanciar, tá, gente? Ele que vai se distanciar da época medieval. As cantigas eram lá da época medieval, tá? Então a característica do classicismo é se distanciar dessa época. Então ele não, né? Óbvio que ele não vai colocar de forma que se aproxime de lá, né? E por quê? Acabei de explicar para vocês. Tá? Porque ele quer esse distanciamento mesmo, porque nas cantigas eram os versos curtos eram para mais facilidade de memorização, diferente dos de Camões, né? Pô, nós temos os decassílabos, são 10 sílabas poéticas, né? Então, os decassílabos, ele não tem como memorizar, né? Um poema todo em decassílabo, tá? Fechou, então? Ó, esse daqui eu quero que vocês marquem como importante, o classicismo renascentista em Portugal, tá? É quase com o que eu falei aqui, tá? Em relação ao renascimento, né? O ressurgimento do homem, o espaço que ele adquiriu no mundo em relação às suas experiências, às suas pesquisas, à ciência, tá? Então, essa de dar, né? Porque às vezes a gente brinca, né, com o pessoal de Portugal, assim, tem algumas piadinhas das antigas assim em relação a Portugal, mas na verdade eles foram as pessoas que desbravaram os 7 mares, né? Então foram eles que descobriram as terras, eles que foram os maiores, se eu não me engano, colonizadores, né? Então quem mais surgiu, né, em colonização. E aí a gente tem que pensar que quando eles foram para as Índias, né, que Vasco da Gama voltou, trouxe para o rei toda aquela especiaria que o rei cresceu o olho, disse, não, nós temos que buscar mais especiarias, e aí refizeram o mapa, né? Ao refazer o mapa, eles mudaram a trajetória, e ao mudar a trajetória, eles vieram parar no Brasil. Já não vinham mais não chegaram às Índias, então chegaram ao Brasil. Por que vocês acham que os nossos índios são chamados de índios, gente? Né? Eu acho que o Ivan já deve ter falado isso para vocês, né? Que quando eles avistaram a terra, que eles viram aqueles homens pardos, né? Como é descrito na Carta do Descobrimento, eles pensavam que estavam nas Índias, né? Então eles chamaram de índios, chamaram aquelas pessoas de índios por causa das Índias, né? Da região das Índias, o continente indianista. Então, assim, ó, por isso que eles deram o nome de índios. Então, nós fomos descobertos por acaso, né? Não foi nada premeditado. Então, por causa de um erro de mapa, eles chegaram aqui no Brasil, que vai ser nosso próximo passo, tá? Aqui,
Nós vamos ver nosso próximo conteúdo, vai ser a parte dessa questão, né, do descobrimento aqui do Brasil e os primeiros registros da nossa literatura, tá? Então, o que eu quero que vocês grifem? Todo aquele parágrafo, todo é importante, tá? Mas olha ali o primeiro parágrafo, ele introduz bem, explica bem o que quer, tá? Ó, o período do Renascimento marca um momento de grande importância para Portugal. Com o intuito de beneficiar-se de sua localização geográfica, Portugal, cuja costa negável é toda voltada para o Oceano Atlântico, desenvolveu conhecimentos de navegação que resultaram, por exemplo, na descoberta por Vasco da Gama em 1498 de uma nova rota para as Índias, no descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral em 1500 e na viagem de circunnavegação feita por Fernão de Magalhães entre 1519 e 1520. Aí, aqui, ó, vocês viram que o novo mapeamento fez com que a gente, com que eles viessem até o Brasil, né? Aí ali nós temos a colonização, deixa eu ver o enriquecimento da corte de comerciantes. Ali embaixo, o último parágrafo ali de baixo, pode colocar também como importante, fazer uma chavezinha ao lado. Ó, no ano de 1578, o jovem rei D. Sebastião desapareceu em uma batalha no norte da África e isso abriu uma grande crise sucessória, né, em Portugal. Como D. Sebastião não deixou herdeiro, quem assumiu o lugar foi Henrique I. No entanto, ele morreu em 1580 e o rei da Espanha, Filipe II, foi então proclamado rei de Portugal, pois era o parente mais próximo que atendia às regras definidas para a sucessão real. Lá no próximo, na página 18, nós temos sobre Sá de Miranda, tá? Então, Sá de Miranda, vocês podem colocar aí que ele foi o repercussor, tá? Pioneiro do classicismo. Ele já veio com as tendências humanistas para o classicismo e aí só aprimorou. E Camões, então, só seguiu a forma classicista de Sá de Miranda de ser, tá? Ali nós temos, deixa eu ver, podem colocar tudo como importante ali, tá? Mas ali a gente já vê, ó, a influência da literatura italiana produzida ao longo do humanismo e do Renascimento foi decisiva para a formação dos escritores portugueses. Né? Sá de Miranda visitou algumas cidades italianas, estabelecendo contato com alguns escritores que difundiam os princípios de uma poesia distante da língua trovadoresca, né? Da lírica trovadoresca, lembrando lá as cantigas de amigo e as cantigas de amor. Tá? Então, no segundo parágrafo, são as características dos poemas de Sá de Miranda, tá? Então, botem ao lado, façam uma chave e coloquem assim, ó, características de Sá, da escrita de Sá de Miranda, tá? Como ele coloca ali, ó, produção poética de Sá de Miranda, as novas formas poéticas, como soneto, ele começou a escrever os sonetos, né? As cestilhas, que compõem versos de 6 sílabas poéticas, lembram? Os versos de 10, 8 e 3 sílabas poéticas, tá? Eles são importantes. Ali embaixo nós temos um poema do Sá de Miranda. Deixa eu só ver aqui. 1, 2, 3, 4. Leia um poema de Sá de Miranda, o introdutor do Renascimento em Portugal. Alguém gostaria de ler ali aquele poeminha Trova para nós? Além da Ana, a Ana já leu. Vamos participar. Eu posso ler, prof. Então pode começar, amor.
Trova. Comigo me desavim, sou posto em todo perigo. Não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. Ondor da gente fugia. Antes que esta assim crescesse, agora já fugiria de mim, se de mim pudesse. Que meio espero ou que fim do vão trabalho que sigo, pois que trago a mim comigo tamanho inimigo de mim. Uhum. Gente, então, uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, olhem só, claro que a gente sempre vai ter uma expressão ou outra trazidas, né, lá do galego português, mas a escrita é completamente diferente, né, do que a evolução da língua portuguesa ali já foi bastante evoluída, né, foi bastante precisa já, então a gente percebe, claro, algumas expressões lá do trovadorismo, porque é a origem da língua portuguesa, né? Até o latim, que vem para o galego e depois veio para o português, né? E aí a gente vê essa evolução da língua portuguesa nos poemas. Obrigada, Esther. Francisco de Sá de Miranda nasceu em 1481 em Coimbra. Depois de Camões, é o escritor português mais importante do século XV, XVI, considerado pai da moderna poesia portuguesa. Morreu em 1559. Também quero que vocês coloquem como importante, tá? Então vamos analisar o poeminha lá de Sá de Miranda. Qual é o tema desse poema? Vocês imaginaram que vocês interpretam ali? Qual é o tema desse poema? Ele tá falando dele mesmo, né? Isso. Então é do eu lírico dele. Ele está, ó, uma diquinha ali que a gente diz, né? A Esther já foi pelo caminho ali, né? Mas a temática é o desencontro que ele tem com o próprio eu lírico, né? Ele está numa crise existencial, pode-se dizer assim, tá? Então esse desencontro com o eu lírico, né? Consigo mesmo, faz essa ideia da crise existencial, tá? Lá na 2. Nos 4 primeiros versos do poema é apresentado um impasse vivido pelo eu lírico. Qual é esse impasse? Olha lá quando ele diz assim, ó, comigo me desavinho, sou posto em todo perigo, não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. Qual é o impasse que ele está ali nesse poema? Ele não consegue viver com... Pode falar. Eu não sei se é isso mesmo, mas ele não... Como se ele não se satisfaz com ele mesmo, mas também não consegue mudar isso, eu acho, ou fugir dele. Não consegue fugir dele, exatamente. Ele não consegue viver isso, viver com ele mesmo, né? E também não consegue fugir dele. Muito bem, Esther. E assim, gente, ó, os poemas dessa fase, eles vão estar assim, ó, vocês perceberam que lá de Camões também, ele não sabia nada de nada, né? Aqui o Sá também não sabia nada de nada, certo? Então eles vão estar, esse paradoxo vai estar muito presente nos poemas do classicismo, tá? Então já comecem a perceber isso.
A que se refere o vão trabalho citado pelo eu lírico no antepenúltimo verso do poema? O que se refere o vão trabalho citado pelo eu lírico no antepenúltimo verso do poema? Do vão trabalho que sigo. É tentar fugir dele, que ele não consegue? Não consegue fugir e ele tenta se sentir melhor, né? Em relação, se aceitar melhor. Eu não vou fugir de mim, mas eu preciso me aceitar, tá? Nesse sentido ali. E não quer ser, não ser um inimigo dele mesmo, né? Tenta não ser. Qual é a métrica desse poema? Qual é a métrica desse poema? A métrica, lembram lá, são 6 sílabas poéticas. Aqui eu vou falar para vocês, tá? Mas comecem a fazer a relação dessas sílabas poéticas, a definição. Não que eu vou pedir para vocês fazerem a escansão. Lembram lá que a prof disse para vocês que eu queria estar em sala de aula para a gente fazer a escansão? Para ensinar direitinho no quadro, né? Eu acho mais... Assim, o presencial vai ser mais fácil, porque eu vou estar perto de vocês ali, né? Então, a métrica é isso, é aquela escansão, né, de separar as sílabas poéticas, tá? Então, ali elas são 7 sílabas poéticas. Se são 7 sílabas poéticas, elas são consideradas redondilhas maiores, tá? Então, falem, redondilhas maiores são 7 sílabas poéticas, redondilhas menores são 5 sílabas poéticas. Se vocês quiserem colocar no cantinho o nome dessas 5 sílabas, redondilhas menores, 5, redondilhas maiores, 7. Então, esse poema é escrito em redondilhas maiores, tá bom? Aí coloca entre parênteses 7 sílabas poéticas. Então, assim, ó, na prova, eu não vou falar redondilhas maiores, entre aspas, 7 sílabas poéticas. Não. A redondilha maior já quer dizer que são 7 sílabas poéticas. Se eu falo redondilha menor, eu me refiro a 5 sílabas poéticas, tá bom? Então, vocês têm que associar isso, o número de sílabas e a definição que ele vai dar, tá? Fechou? Então, essa daqui eu não vou começar agora, tá? Não vou nem deixar deveres para vocês. Daí nós vamos ver a lírica camoniana, aí o épico, né? E fechou depois, tá certo? Então, hoje eu nem vou falar. Depois eu vou só fazer um slide bem legal para a gente fazer sobre a lírica de Camões, tá? Eu quero saber aqui quem que não me deixa... Eu tenho 24 alunos em sala de aula, tá? Só para conferir aqui. Ana Luísa tá aí? Ana Luísa? Oi, tá. Arthur? Eric? Tá no chat. Vivo. Gabriel? Donato? Donato? Não? Raulino? Não. Giovana? Oi. Igor? Igor? Não.
Ah, tá bom, Gabriel. O Igor não tá. Prof, corre o risco do Igor não estar escutando a professora, Por quê? porque já aconteceu isso em outras aulas. Deixa eu... Alguém pode Não. falar para ele, Igor? Mas ele consegue... O chat ele consegue ver, eu acho. Ah, deixa eu colocar aqui, então. Depois eu vejo se ele responde. Isabel? Ah, tá ali. Uhum. Isabel? Oi. Jefferson? Jefferson? Luana? Luana? Só um pouquinho, Pedro. Luana? Não. Lucas? Maria Eduarda Paulo? Maria Eduarda Freitas? Matheus Silva? Matheus Silva? Fraga? Pedro Souza? Gonçalves está ali. Sofia? Tô aqui, tá, professora? Tá. Sofia Lourdes? A Serafim e a Lourdes estão aí. Tiago Martins? Vinícius? Ana Clara? Oi, prof, tô aqui. Oi, amor. Heitor? Bom dia. Bom dia. Que voz de radialista. Cibele. Ah, Cibele saiu, né? Cibele nos abandonou. Então tá, fechou. Estão todos presentes, então, com exceção do Raulino, certo? Raulino não está mesmo, né, Raulino? Ou ele pode estar de drama. Hã? Ou ele pode estar de drama. Se não quiser responder. Ah, então daí, se ele tá de drama, a mãe dele vai receber uma mensagenzinha dramática também. Fechou, então? Acho que sim. Tá bom, então. Professora, Não, o Raulino Uma realmente coisa. não tá nada. não tá? Então, não temos. Gente, então olhem aqui, ó.